A Federação Espírita Catarinense dá as boas-vindas à nossa primeira expositora, Sandra Della Pola. Sandra é advogada e trabalhadora do movimento espírita do Rio Grande do Sul. Sandra nos agracia com seu profundo conhecimento da doutrina espírita, participando da Conferência Espírita de Santa Catarina, nos falando sobre o tema O Brilhe a Vossa Luz. Sandra, seja muito bem-vinda à Conferência Espírita de Santa Catarina de 2022. Boa tarde, amigos. Obrigada, Esther, pelas palavras generosas. Uma nossa imensa gratidão à Federação Espírita Catarinense pela confiança, pela oportunidade. De nossa parte, nós também queremos trazer o nosso abraço a esses 77 anos de trabalho, procurando divulgar a doutrina espírita, que nos consola e nos orienta para que sejamos pessoas mais conscientes, mais livres, mais solidárias. Na tarde de hoje, nós vamos propor uma reflexão exatamente sobre o tema, título da conferência, Brilhe a Vossa Luz. E como já foi dito inicialmente pela nossa presidente, esse tema está no Evangelho de Mateus, exatamente no capítulo 5, quando tem início um dos mais notáveis discursos, tecnicamente chamado sermão, que a humanidade conhece ainda em nossos dias. Nesse discurso, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, terá um momento em que ele vai nos apresentar aquilo que ficaria conhecido como o Decálogo da Felicidade. Um verdadeiro estilo de vida, onde ele nos propõe a paciência, a pacificação das nossas almas para que nós possamos nos tornar pacificadores no mundo, onde ele nos propõe que sejamos pessoas mais generosas, com mais compaixão, que tenhamos o coração mais limpo, mais receptivo à presença de Deus nosso Pai em nossas almas. Enfim, onde ele nos traz tantas abordagens que se constituem, na verdade, num verdadeiro novo estilo de vida, ainda novo para os nossos dias, embora estejamos bem melhores do que na época em que ele ditou presencialmente o referido sermão, mas ainda novo, um novo estilo ainda para os nossos corações tão necessitados da construção desse roteiro. Após o decálogo, vai ter uma outra fala dele, continuando a sua fala, tem um outro momento na fala, melhor dito, que ficaria conhecido como missão do cristão no mundo, que é onde estão as duas passagens que Esther referiu na abertura, e finalmente, no encerramento deste item, encontra-se a frase que titula a nossa tarde de trabalho. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. De fato, o sal, como nós sabemos, ele tem duas grandes funções. A função de conservar o alimento, porque salga-se exatamente para que ele se conserve, para que ele se mantenha com as suas características estruturais. Mas o sal tem uma outra função, uma outra finalidade, que é dar sabor ao alimento. Na sua proporção exata, ele possibilita que a gente aprecie o sabor mais expressivo do alimento. E por isso, se nós somos o sal da terra, o convite é para fazer uma profunda diferença. Todos aqueles que não podem comer, alimentar-se utilizando sal,
sabem o quanto leva tempo para que nos acostumemos ou a diminuí-lo no alimento ou retirá-lo. E faz toda a diferença. Então é preciso que o cristão, e muito particularmente o cristão espírita, que é o cristão redivivo pela doutrina espírita, ele se proponha, ele se comprometa a fazer a diferença. Segue ainda Jesus, e agora ele vai falar da luz. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida em uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Então, a função da luz, basicamente, é iluminar, transludir, ou seja, transluzir é tornar-se brilhante através de algo, é manifestar-se através de algo. E o que seria esse algo, senão as nossas ações? Então, esse transluzir significa que, em função do trabalho, toda a ocupação útil, como muito bem conceituaram os espíritos codificadores, lá em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ao tratarem da lei do trabalho, toda a ação útil transluz essa potência da alma e essa constante ligação com Jesus, nosso Mestre, e fundamentalmente com Deus, nosso Pai. Deus está em nós. E é preciso que nós aprendamos a desenvolver essa potência interna para que, finalmente, nós passemos a iluminar com a exteriorização das potências de nossa alma tudo aquilo que está à nossa volta. Há uma passagem na obra Os Mensageiros, de André Luiz, Espírito, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que os amigos que já leram o livro vão lembrar, e quem não leu, convido para que o faça, porque é uma obra notável. Há um momento em que André Luiz e sua equipe, composta de um colega chamado Vicente e do instrutor espiritual, vão se dirigindo à Terra, estavam na colônia Nosso Lar, ou na cidade Nosso Lar, e vinham desenvolver tarefas no plano físico. E então, o autor, André Luiz, diz que eles desciam em direção à Terra, quando num determinado momento, a partir de uma conversa do instrutor, a partir da prece, ele percebeu pela primeira vez que dele se irradiava uma luz. Evidentemente que ela vai aumentando conforme vão aumentando as nossas condições emocionais e espirituais. Se nós refletirmos com atenção, cada criatura é criada por Deus com a finalidade de subsidiá-lo, de auxiliá-lo na administração da vida, guardadas as proporções. É exatamente o que nós vamos encontrar numa linda resposta em O Livro dos Espíritos, quando exatamente inicia a terceira parte da referida obra, terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Ela tem início na questão 614. Nós estamos ainda na segunda parte. Na questão 132, agora eu olhei aqui a referência que eu tinha escrito, a memória me traiu, mas na referência que eu tenho escrito aqui está correta. Na questão 132, na segunda parte, ao tratar da questão do objetivo da encarnação,
Allan Kardec vai perguntar exatamente isso. Qual seria o objetivo da encarnação? Não da reencarnação, que é objeto de estudo do codificador com os espíritos a partir da questão 166. Mas na 132 ele quer saber da encarnação, ou seja, da ligação do princípio inteligente com o princípio material, que na condição que já chegando à fase de individualização, nós temos então o espírito propriamente dito com letra maiúscula. Qual seria o objetivo de vincularem-se essas duas realidades? E os espíritos respondem que Deus nos impõe a reencarnação. Impor significa que é uma lei. A ligação do princípio inteligente com o princípio material, ou, se preferirmos, em nosso nível de desenvolvimento do espírito com o corpo físico, é uma lei, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Seguem ele em outras observações e finalmente ele diz assim: há ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Queremos dizer, então, que através dessa vinculação, que lá na questão 167, ao perguntar da reencarnação, os espíritos respondem que é expiação e melhoramento progressivo da humanidade, este espírito vai desenvolvendo as suas potencialidades no enfrentamento das vicissitudes. Por isso que consolar na visão espírita não é retirar a vicissitude, mas é explicar a vicissitude, a fim de que possamos entendê-la, e ao entendê-la dentro da perspectiva da justiça e da bondade de Deus nosso Pai, nós nos proponhamos ao desenvolvimento das ferramentas necessárias para, se possível, resolvê-la, mas sempre, em qualquer circunstância, superá-la. O desenvolvimento destas potencialidades, o aprimoramento das nossas questões íntimas, é este permitir que esta luz interna, por sermos filhos de Deus, e como se dá na consanguinidade, nós herdamos de nosso Pai seus genes, guardadas as proporções, é apenas um elemento comparativo, nós também herdamos de nosso Pai Celeste a sua essência. Ou seja, ele é a perfeição absoluta e nós temos a competência de alcançar a perfeição relativa. Nós somos seres perfectíveis. Ele, de alguma forma, habita em nós. E esta proposta de desenvolvimento através das experiências da vida é o permitir que esta luz que já está íncita em nós, porque somos filhos dele, que é a luz por excelência. Esta luz que está íncita em nós, me permitam a palavra, aumenta passo a passo. A benfeitora Joana de Ângeles, estávamos analisando essa passagem hoje pela manhã, tem oportunidade de falar nesse assunto muitas vezes. Mas um trecho que colhemos da obra notável Em Busca da Verdade, ela vai dizer na introdução, o fascículo, o feixe, de luz embocada na forma grotesca, vai se desenvolvendo e logrando aptidões, mediante as quais as várias formas se aprimoram.
tornando-se mais complexas e mais perfeitas, em um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Segue ela ainda mais um trechinho. Transferindo-se de uma para outra etapa, as experiências apresentam-se carregadas das heranças ancestrais, exigindo esforço para as alterações compatíveis com o novo nível de despertamento, até atingir o período soberano da razão. E finaliza o trechinho que escolhemos dizendo: quando a sensibilidade e as percepções se fazem mais aguçadas, abrindo espaço para a compreensão do sentido da vida e a conquista legítima da realidade. Vamos analisá-lo em partes, ou vamos apresentar algumas propostas que este trecho nos permite refletir. Ele é muito profundo, mas existem alguns elementos que facilmente nós percebemos no trecho. Primeiro, a necessidade de trabalhar esse fascículo de luz, este foco de luz. E essa finalidade, como vimos na questão 133, a função primordial do processo encarnatório. Nós não voltamos à matéria, ou não estamos na matéria, senão para o desenvolvimento de nossa perfectibilidade. No que pese, evidentemente, agora aqui, a reencarnação, ter um quê expiatório, qual seja, a reparação das escolhas infelizes produzidas nos tempos outros, no que pese termos que responder à lei que buscamos falsear, equivocados na escolha, e há necessidade de que reparemos, sob pena de que ela se desorganize e produza uma injustiça, a justiça divina, ela é estável e garantidora da felicidade exatamente porque todos nós respondemos às nossas escolhas. Se essa escolha naturalmente transitou na linha da lei, transitou ao encontro da lei divina, da proposta de justiça, amor e caridade, evidentemente as consequências das escolhas então assim produzidas são extremamente agradáveis. Somos felizes. Se, diferentemente, não soubemos ou não quisemos a melhor escolha e nossa atitude visou ou acabou produzindo, tentando produzir, melhor dito, um dano na referida regra, a resposta também se dará e gerará consequências de infelicidade. Como Deus, além de justo, é bom, e como todo pai terreno, por um equívoco, por uma ação infeliz de seu filho, não vai condená-lo a não poder reparar o equívoco, Deus, nosso Pai, nos permite a reparação. E então, apresenta-se o processo reencarnatório com este viés de reorganizarmos a escolha anteriormente produzida. Neste sentido, ainda que tenha, neste caso, um viés expiatório, nós refazemos, ao refazermos o ato, nós aprendemos uma virtude. Então, mesmo nesses casos, a proposta da reencarnação é positiva e visa o desenvolvimento da nossa perfectibilidade.
Por isso que as vicissitudes não são retiradas. Por isso que as experiências da vida nos conclamam a resposta das nossas escolhas. Não por uma vindita, ou por uma necessidade simples de que a divindade tenha, de que nós passemos pela consequência da escolha, mas exatamente porque a partir desta realidade nós podemos fazer uma aprendizagem diferenciada. E ao fazermos uma aprendizagem diferenciada, evidentemente nós ampliamos a nossa potência de luz. Então, este corpo grosseiro, no dizer da benfeitora espiritual, que emboca, só para usar a expressão dela, emboca esse foco de luz, ele serve de desafio para que, ao exercer a sua vontade no sentido do bem, no sentido do cumprimento da lei divina, este espírito desenvolva suas competências, amplie a sua luminosidade. Outro aspecto que o trecho nos permite refletir diz com o fato que ela refere que nós carregamos as nossas heranças ancestrais. As nossas etapas evolutivas estão carregadas das heranças ancestrais. Isso é extremamente importante de ser entendido quando estabelecemos um projeto de crescimento pessoal. Por quê? Porque não raro, ao estabelecer um projeto de crescimento íntimo, de renovação de atitudes, só para usar uma expressão da benfeitora, nós nos vemos aqui ou ali desanimados, porque não logramos êxito na primeira tentativa de termos alcançado a meta. Até mesmo nos desestimulamos e paramos de fazer a tentativa de mudança interior, de iluminação interior. É porque, repito, não nos demos conta, no momento apropriado, de que nós carregamos nossas heranças ancestrais. Isso quer dizer o quê? Bem, se eu fiz uma aprendizagem ao encontro da lei, meus hábitos refletem a lei. Está tudo certo. Está tudo muito bem. Eu vou desenvolvendo sem a vivência de resultados que sejam desagradáveis. A não ser, por óbvio, a dor da própria evolução. Porque fazer aprendizagem gera uma quantidade de trabalho, consequentemente de esforço, consequentemente é dolorido, muitas vezes. Mas, se eventualmente eu trago opções que visaram fraudar a lei, as heranças que eu carrego, diferentemente daquelas da primeira hipótese, que me facilitavam a próxima etapa, já que eu tinha um conjunto de aprendizagens no sentido da lei, evidentemente, a próxima etapa estava facilitada pela base. É como se eu já tenho um grande repertório em matemática, e o professor me dá um novo conteúdo, como eu tenho um repertório próprio naquela matéria, evidentemente fica mais fácil de fazer a nova conquista. Gera um quê de dor aqui ou ali, mas há uma profunda facilitação. Mas se eu não tenho o repertório anteriormente construído, e mais do que isso, eu tenho uma aprendizagem no sentido de não querer dar cumprimento à proposta do amor, da justiça e da caridade, se eu fiz aprendizagens que não foram sintônicas com essa tríplice proposta da vida, eu tenho que entender que esta aprendizagem vai dificultar
a próxima. Aquela que hoje eu desejo seja melhor. E vai dificultar, porque evidentemente se é uma aprendizagem tornou-se um hábito. E um hábito, ele faz força, ele exerce força no presente existencial, dificultando naturalmente a aprendizagem nova que hoje eu desejo no exercício, na tentativa de exercício de amor, de justiça e de caridade. Por isso, Jesus, entre tantas razões, Jesus nos advertiu: vigiai. Observemos a carga de tendência que nós trazemos ao equívoco, o quanto ele faz força no nosso presente. Dimensionar isso é importante para entender a quantidade de carga, de força que eu preciso exercer para fazer a superação. Então, as etapas evolutivas estão carreadas, estão carregadas das heranças ancestrais. Se essas heranças ancestrais são positivas, há uma extrema facilitação nas novas experiências positivas, em virtude do repertório básico já construído. Se as heranças ancestrais, vamos dizer assim, são negativas, há uma imensa dificultação deste processo, exatamente pela ausência de repertório de base. E então nós teremos dois trabalhos. O primeiro de desidentificar com o erro, e o segundo de identificação com a virtude. E isso tudo são dois exercícios de força profundo que se faça. O vencer das sombras impõe que nós dimensionemos a força que a sombra traz no nosso mundo íntimo. Para que então, bem apreciado, nós possamos nos dar conta de que a chamada dor evolução pode ser maior do que inicialmente nós prevemos. E mais do que isso, o trabalho que teremos que exercer para o vencimento da experiência se dará de forma mais complexa. Consequentemente, vem a palavra de ordem, que é a perseverança. Por isso tem que perseverar. Porque talvez nas primeiras tentativas, não necessariamente nós logremos a meta. Aliás, se fosse possível lograr toda a integralidade da meta e, portanto, a perfeição relativa a que estamos destinados numa só experiência, não haveria a lei da reencarnação. Tudo se daria numa encarnação única, o que não é a realidade. Um terceiro elemento do pequeno texto que destacamos da benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos fala exatamente a função da luz, qual seja vencer as sombras. De que sombras necessariamente está sendo falado? Senão a sombra das imperfeições, e esta é vencida pela mudança de atitude, bem entendido que esta sombra faz força no nosso presente, como toda aprendizagem faz força diante de uma nova aprendizagem, mas essa sombra também diz respeito à ignorância. Ignorarmos a realidade existencial, o fato de não termos presente concretamente no psiquismo o sentido da espiritualização, também é um quê de dificultação. Por quê? Porque a visão materialista da vida, ela é de alguma forma ingrata
na medida que ela não estimula o desenvolvimento das nossas potencialidades íntimas. Uma vez que o seu modelo de pensar, o seu paradigma, defende que nós temos um nascimento no berço e uma necessária extinção no túmulo. Enquanto que, logo, todo conjunto de felicidade, que é um direito do espírito, e, aliás, é um dever do espírito também, só pode ser alcançado naquele interregno existencial. Já a visão espiritualista, e sobremaneira a visão espírita, que contribui com o espiritualismo na medida que nos traz não só a sobrevivência da alma, como o primeiro defende, mas nos acrescenta exatamente como esta alma sobrevive, consciente, individualizada. Este espiritismo que nos explica a respeito do mundo espiritual, da sua constituição, dos seus elementos e da sua interação com o mundo corporal, ele nos dá a dimensão exata da continuidade da vida, estimulando-nos o desenvolvimento das potências íntimas. Então, a função da luz é vencer as sombras. E na medida em que nos aprofundamos no entendimento deste evangelho redivivo, que é o Espiritismo, nos possibilita, evidentemente, patamares de consciência que nós colocamos à disposição do progresso espiritual, que nos permite fazer as escolhas do sim e do não, daquilo que efetivamente seja melhor, não necessariamente agradável, mas melhor para a nossa felicidade real, que não se extingue no túmulo, mas sobrevive a ele, e na visão espírita, ainda este espírito retorna em sucessivas experiências carnais para ir desenvolvendo essas qualidades íntimas. Então, nós diríamos que esses três elementos, trabalhar esse foco de luz, compreender que as etapas evolutivas, elas estão permeadas das nossas heranças ancestrais, e, finalmente, que a função da luz é vencer as sombras ou as trevas da imperfeição e da ignorância, nos possibilita entender este projeto estabelecido pela vida, em que vamos tendo a oportunidade do desenvolvimento interior. Focando agora na reta final do texto de Mateus, que é exatamente o título do nosso encontro, das nossas reflexões, nós temos a fala de Jesus, depois de nos falar do sal, depois de nos dizer que somos luzes. Assim também, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que fazeis, e louvem, em outras traduções, que congratulem o vosso Pai que está nos céus. E aí nós temos necessariamente 2 pontos. O primeiro deles é observar que a fala é brilhe. Brilhe é uma afirmativa assertiva, é uma imposição. Não é, pois, uma opção da criatura, mas uma imposição da própria vida e da própria lei divina. O processo evolutivo não é uma escolha do espírito, podendo dizer que então ele pode escolher diferente. É uma imposição apresentada ao espírito, ou designada para o espírito, por Deus nosso Pai. Consequentemente, e aí sim vem a questão 614 que falávamos antes, quando Kardec pergunta o que é a lei natural,
depois dos espíritos dizerem que é a lei de Deus, que ela impõe o que fazer e o que não fazer, eles vão fazer uma afirmativa muito interessante. É a única verdadeira para a felicidade. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, esta é a regra. A felicidade é construção do indivíduo a partir das suas escolhas na concretização da vontade divina, desta luz máxima divina que nós trazemos em foco, embocada no nosso mundo interior. Então, o primeiro aspecto é darmos-nos conta que é um convite, evidentemente, ele nos convida a que brilhemos, porque somos filhos de Deus, e então trazemos em germe essa luminosidade, que nós permitamos que ela se expanda, que nós não a ocultemos, não tenhamos medo de viver, mas, pelo contrário, alegria de viver, que é um convite, naturalmente, mas que é um compromisso, sem dúvida alguma, porque é exatamente a missão do cristão no mundo, fazer brilhar sua luz, mas é sobremaneira um impositivo. Brilha você. Então, atendendo a esse impositivo, através do exercício da nossa vontade, do exercício de nosso livre-arbítrio, que nós vamos passo a passo desenvolvendo o bem, fazendo o bem, nos propondo a fazer o bem, desde a intimidade do nosso mundo íntimo, do nosso lar, do lugar onde fomos plantados e pela irradiação mental para todo o universo. Kardec, aliás, vai colocar como bandeira do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora do fazer o bem não há salvação. Quer dizer, não há opção. É este fazer o bem que nos permite a construção da felicidade real. E este fazer o bem vai no campo da materialidade, ou seja, nos tornarmos solidários no campo das questões materiais da vida, fazendo o possível para nos doarmos e para auxiliarmos os nossos irmãos em humanidade, que têm, num planeta de expiações e provas, dores acerbas nas suas dificuldades materiais, mas diz, naturalmente, a respeito a uma outra dimensão do bem, que é a dimensão moral, aonde nós exercitamos e lutamos para exercitar o exercício do bem no que tange às virtudes, o desenvolvimento das virtudes, exatamente como propõe o decálogo da felicidade. Que nós possamos desenvolver a brandura, a pureza de coração, a humildade de espírito, a compaixão. Que nós entendamos que são bem-aventurados aqueles que sofrem o chamado da vida para a realização das suas potencialidades íntimas, que sofrem o impositivo da justiça porque anseiam a realização da justiça. Então têm o sofrimento de nem sempre vê-la concretizar-se no mundo material, mas sabem e são bem-aventurados porque serão consolados, porque todas as vezes que exercitam e aceitam exercitar a vontade divina, evidentemente que a resposta da vida é absolutamente favorável às suas pretensões interiores. Então, o impositivo, o chamamento maior, é para que brilhemos a nossa luz. E, finalmente, o segundo elemento que se destaca no brilhe a vossa luz é exatamente o final da frase, quando ele diz: para que os homens vejam as ações no bem que nós estamos praticando, claro. E ao ver as ações no bem, eles louvem a Deus nosso Pai.
significa dizer que as nossas ações no bem divulgam a tese de Jesus, socializam a tese de Jesus, permite que outros vejam que é possível ser bom, ser justo, ser honesto, ser fraterno, ser solidário, que não há necessidade de ser mal, que a violência e todos os seus derivativos da imperiosidade, do orgulho e do egoísmo não são necessidades da vida, são escolhas da criatura que os radicou na alma, mas pode expulsá-los quando assim definir-se por fazê-lo. E estes, então, os outros, ao verem-nos praticando o bem, louvam ao Senhor. Sentem-se influenciados, motivados, às vezes até constrangidos à realização do bem. E assim nós mudamos o perfil do orbe e, de fato, transitamos para um estágio de mundo melhor. Assim, queridos, o convite da tarde, bem entendido, que nós trazemos na alma a luz da filiação divina, ela precisa ser desenvolvida na fase existencial que nos encontramos, a partir da nossa vontade, do exercício do livre-arbítrio, do entendimento do futuro. E por isso, em todos os momentos, aceitemos o convite e sejamos realmente o diferencial no mundo para melhor. A luz que espanca as trevas. E brilhemos dentro das nossas condições, dos nossos limites, mas firmes, otimistas e solidários. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Fiquemos em paz. A Federação Espírita Catarinense agradece a excelente contribuição da conferencista Sandra Della Pola na Conferência Espírita de Santa Catarina de 2022.